caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Josué, os capítulos 4, 5 e 6. E eu queria fazer uma dinâmica um pouco diferente com você. Nós vamos ler e depois nós vamos orar mediante aquilo que nós lemos. Amém? Bom, então, Josué capítulo 4. E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: Tomai 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vos alojareis esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, os quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: O que significam para vós estas pedras? Então responder-lhe-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou, e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falara a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram, e lá as puseram. E Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo o que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo o que Moisés ordenou a Josué, e o povo se apressou e atravessou. E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes na presença do povo. E atravessaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha dito. Cerca de 40.000, preparados para a guerra, passaram adiante do Senhor para a batalha nas planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram, como temeram a Moisés, todos os dias da sua vida. E o Senhor falou a Josué, dizendo: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saiam do Jordão. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca,
as águas do Jordão retornaram para o seu lugar e fluíram por sobre todas as suas margens, tal como faziam antes. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo: o que significam estas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca, pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer ao Senhor vosso Deus para sempre. Josué capítulo 5. E sucedeu que quando todos os reis dos amorreus que estavam no lado oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu. Tampouco restou neles espírito, por causa dos filhos de Israel. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos os homens de guerra morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado, porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra a que o Senhor jurou aos seus pais que nos daria, uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os haviam circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada nesse mesmo dia. E cessou o maná na manhã, após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano
eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe: O que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué capítulo 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portanto 7 trombetas de chifres de carneiros, diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente, soprando as trombetas. E no 2º dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim,
o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas, e sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta e de lá tragam a mulher e tudo que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Amém? Vamos orar agora? Pai, muito obrigada por esse tempo, obrigada porque em toda a tua palavra o Senhor demonstra o Senhor é fiel para com as coisas, o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor nos é fiel, apesar de nós muitas vezes não estarmos de acordo com aquilo que o Senhor nos manda, mas o Senhor é fiel. E na sua palavra ainda o Senhor incluiu aqueles que não eram seu povo para proteger aqueles que depositavam a sua confiança em Ti, porque o Senhor é aquele em que nós podemos confiar
as nossas aflições, nós podemos confiar as nossas dúvidas, o nosso dia, os nossos projetos, tudo nas tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos incluiu neste povo, né? O Senhor abriu esse leque para todos aqueles que querem te servir, ser chamados de seus filhos. Obrigada, Pai. Gratidão pela tua fidelidade, gratidão pela tua misericórdia, gratidão pela graça que está sobre nós, que é uma coisa imerecida, mas o Senhor dispensa a todos aqueles que um dia se dispuseram e disseram: nossa vida é do Senhor, nós queremos tudo isso. Enfim, aqueles que clamaram e aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, aqueles que reconheceram nesse sacrifício a vida eterna e têm essa fé em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada ouvinte. Obrigada porque o Senhor conhece cada necessidade de cada pessoa. Nós te louvamos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o seu nome. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Deus poderoso que trouxe todo o seu povo em segurança. Obrigada, Senhor, porque até hoje o Senhor faz isso conosco, nos leva, nos traz em segurança, nos livra do mal. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua palavra também nos garante que se nós temos necessidade de alguma coisa, se nós temos necessidade de sabedoria, que o Senhor está deliberadamente querendo distribuir, querendo colocar sobre nós a tua sabedoria. A tua palavra é garantidora disso. A tua palavra ela é garantidora de muitas coisas, Pai. Muitas coisas. Dentre elas que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor cumpre a tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje mesmo nós lemos que o Senhor fez Josué levar aquele povo. O Senhor capacitou, assim também o Senhor nos capacita. Muito obrigada, Senhor. Obrigada que esse entendimento, essa revelação venha ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor disse, depois, o quão facilmente o Senhor daria os inimigos nas mãos de Josué, e foi só obedecer as suas palavras, foi só obedecer aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, a orientação que o Senhor deu, que eles avançaram e o Senhor destruiu os muros de Jericó. Obrigada porque o Senhor é o que vai na nossa frente e destrói aqueles muros que muitas vezes, nós nem sabemos o que tem lá dentro desses muros, mas que são muros que são levantados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero levantar altares de adoração, Senhor, altares de oração. Obrigada, Senhor. Te louvo, te agradeço, engrandeço o seu nome, sou grata, louvo o seu nome, toda a honra, toda a glória para o Senhor, Pai. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem fornecido para nós. Gratidão em nome de Jesus por cada ouvinte também, Senhor, que até aqui o Senhor tem dado a força necessária. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido, Pai de misericórdia. Gratidão pelo teu amor por nós. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu estou com muito isso no meu coração. O Senhor conhece as suas necessidades. A palavra lá em Mateus diz que antes que a nossa boca possa dizer qualquer coisa, Ele conhece, ok? Ele sabe. Então, o que nós devemos fazer é exaltar o nome dEle, dizer o quanto Ele é grande, maravilhoso, majestoso,
que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Essa adoração, essa adoração que faz esses muros caírem, né? A obediência, enfim, amém? Deus abençoe sua vida, fiquem na paz, viu? Até mais.